Olá, meu nome é Edmar Cristiano, servo de Deus, teólogo e historiador. Neste vídeo iniciaremos uma série chamada Trindade, por que tão atacada? Neste módulo, falaremos sobre alguns pontos gerais sobre a Trindade. A história do unicismo no início da Igreja, a história do unicismo nos dias de hoje, exposição de alguns textos bíblicos e sobre o amor nunca solitário do nosso Deus Trino. Para que esse vídeo tenha mais alcance, pedimos que curta e compartilhe nosso material. Agradecemos por você estar conosco e bem-vindo à nossa viagem sobre o estudo da Trindade. Consultai as Escrituras, não os credos e os dogmas. Se era Deus, como poderia ter moralidade para falar sobre sofrimento? Sim, ele é um Deus, mas o Criador é acima dele. A Trindade foi criada por Roma. Começa que não é Jesus, porque esse título é uma blasfêmia contra o Filho do Altíssimo, pois o seu nome é Yahshua. O problema desses ignorantes é comentar uma lenda baseada em um conto aclamado como santo. Cristo é a maior invenção do Império Romano. Filosofia cristã. Mais de 4 anos de existência, formando teólogos, participação em programas de rádio, palestras, materiais gravados para YouTube, Facebook e muito mais. Nossa maior polêmica, Trindade. Então ele está dizendo que Deus é pai dele. Então ele não pode ser Deus. Não tem 3 personalidades, não são pessoas distintas. Onde está escrito a palavra Trindade na Bíblia? Trindade celestial é coisa da igreja romana. Jesus é Deus? Não. Trindade. Um dos assuntos mais polêmicos para minha surpresa, junto com se Jesus Cristo é Deus e se o Espírito Santo existe. Mas eu não vou responder essas questões sozinho. Estão comigo mais 2 professores que irão responder sobre essas e outras questões que envolvem a Santíssima Trindade. Antes de tudo, eu quero agradecer a participação de ambos os professores, né? Professor Valdir Manente, professor Kleber Paixão, porque nós iremos iniciar um assunto bastante complicado, que, para minha surpresa, ele está mais presente do que imaginávamos. Quero agradecer o convite do professor Edmar, né? É um prazer estar aqui no canal Filosofia Cristã. Igualmente. Agradeço também a presença do meu amigo, professor Kleber. Eu sei que o vídeo ficou muito comprido, eu sei que tem gente que vai falar, um vídeo muito comprido, muito chato, eu não vou assistir até o fim, mas se você assistir até o fim, pode acreditar, a doutrina da Trindade ela é muito mais prática que você imagina. Eu queria começar contando uma história que aconteceu dentro da Assembleia de Deus, tá? 3 anos após a sua fundação. Então eu estou falando de 1913. Esse evento aconteceu próximo à Califórnia, tá? Então foi um evento que já aconteceu nos Estados Unidos. Estava tendo um batismo lá na Califórnia e o reverendo da ocasião, reverendo cujo nome é Robert Edward McAllister, ele fazendo a pregação sobre o batismo, ele começou a batizar as pessoas em nome de Jesus. E o pessoal lá entrou em, eu diria, um redemoinho de emoções, certo? Porque ele começou a fazer esse batismo pregando Atos 2, versículo 38, tá? E algumas pessoas ficaram impressionadas com a grande revelação que esse reverendo estava tendo, né? Outras pessoas, na verdade, ficaram assustadas com essa história toda, com essa dada revelação. A tal ponto
que a comissão da Assembleia de Deus, naquela época, pediu para que ele se retratasse. E assim ele fez, ele se retratou, né? Não sei se ele se retratou por livre e espontânea vontade, por ter reconhecido o erro cometido, ou se ele se retratou por imposição do próprio ministério. A questão aí não é nem importante. A questão mais importante é que mesmo ele se retratando, o problema já havia acontecido. E qual era o problema, para ficar mais claro? Qual batismo seria certo? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou o batismo em nome de Jesus? Porque, na verdade, atrás dessa questão toda qual forma certa seria o batismo, estava uma outra questão muito mais séria, que era Deus. São 3 pessoas, né? E um único Deus, ou Deus seria uma única pessoa e esta pessoa seria Jesus Cristo, que na verdade ele se transmutava, ele se transformava no Pai, se transformava no Espírito Santo. Porque na verdade, Robert Edward McAllister, ele estava falando isso, que não era uma pessoa do Pai, uma pessoa do Filho, uma pessoa do Espírito Santo, mas que era apenas uma pessoa, né? Era isso que ele estava falando. E o mais interessante de tudo isso é que ele não inventou isso. Nós já sabemos, e os senhores irão falar sobre isso, que esse pensamento unicista de que seria apenas uma pessoa, isso desde o início da igreja, né? Mas isso que ele estava falando era algo que já estava acontecendo dentro da própria Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, a forma que ela nasceu sem um conhecimento teológico muito grande. Então, meio que os pensamentos e as doutrinas e as interpretações entravam e conviviam simultaneamente dentro da igreja. Então, dentro da Assembleia de Deus já haviam pessoas que batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e outras pessoas que batizavam só em nome de Jesus. Mas o problema é que este homem era um dos fundadores da Assembleia de Deus lá no Canadá e Estados Unidos. Tanto que ele recebia a alcunha de reverendo. Então, quando o reverendo falou isso, houve um grande problema, né? Quando ele voltou atrás disso daí, houve um outro problema. Uns que agradeceram por ele ter reconhecido e seguiram a vida com o pensamento trinitário, né? Que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outros que ficaram bravos com Robert Edward McAllister por ter voltado atrás, falando que ele tinha sido fraco. Então, entre esses que voltaram, que ficaram revoltados com ele, houve a primeira divisão da Assembleia de Deus. Que a Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos, que tinha 513 membros, 513 congregações, saiu 156 pastores da Assembleia de Deus e montaram o movimento unicista, né? Entre esses homens que saíram, saiu um homem chamado John Shipp. Esse John Shipp, ele montou o fundamento do movimento Só Jesus, né? E assim, o movimento unicista começou a crescer e começou a se desenvolver. A coisa ficou mais difícil quando pastores, que não só da Assembleia de Deus, mas da Batista, de outras igrejas dos Estados Unidos, que se juntaram a esse movimento, começaram a se batizar novamente. Quer dizer, eles eram batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, declararam que esse batismo estava errado e se batizaram novamente em nome de Jesus. E isso vem desde 1913 até hoje, nós temos esse movimento unicista, né? Então, a problemática que estaremos abordando aqui é a seguinte: nós cremos na Trindade. Essa é a nossa declaração de fé. Porém, esses que se revoltaram e quiseram fazer o batismo só em nome de Jesus, eles não creem na Trindade. Eles não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo como pessoas distintas. E procuram embasamentos bíblicos sobre isso. A grande pergunta é: por que a Assembleia, em 1913, achou tão ruim a pregação de Robert Edward McAllister? Por que achou tão ruim a pregação dele? E por que pediu para ele se retratar? E por que houve a divisão dentro da igreja? Quer dizer, tem um conteúdo histórico disso? Isso daí começou somente em 1913? De onde veio essa ideia? Brotou do nada? Foi uma revelação? Como é que surgiu isso daí? Pensando em questão de teologia, as Assembleias de Deus foram influenciadas pelo pietismo,
onde a ênfase maior, tanto assim, todo o movimento pentecostal é influenciado pelo pietismo, ou de forma exacerbada, ou mais ou menos, mas foi influenciada, onde a importância maior é a espiritualidade, e é a experiência com Deus que vale. O pietismo sempre fez críticas que, no seu tempo, principalmente Spener, falando o quê? Que a igreja estava eivada de muita teologia, de muito conceito, de muito vocabulário rebuscado. Precisávamos voltar para a espiritualidade, para a experiência com Deus, para os instantes de oração, de falar com Deus em oração e assim por diante. O pentecostalismo nasce sempre imbuído dessa ideia de espiritualidade. Então, uma aversão à teologia é muito grande. A teologia nasce desse encontro. Por quê? Pensa comigo, a igreja acredita em Jesus Cristo, na ressurreição, Jesus é Filho de Deus, só que ela estava adorando a Deus, cultuando a Deus. Quando os grandes questionamentos no século I, no século II, começam a afligir a igreja, aí o pessoal fala, opa, vamos ter que dar uma resposta. Lembra o que estava escrito na carta de Pedro? Estejais sempre pronto a dar resposta a respeito da sua fé. A igreja fala, precisamos dar uma resposta. Então, ok, em que eu acredito? E aí a igreja começa a formular aquilo que ela... refletir sobre aquilo que ela já acreditava. Essa reflexão foi dado um nome, teologia, que seria um discurso sobre Deus. Tem gente que fala que é estudo sobre Deus, mas não dá para estudar Deus. Deus não é um animal que você disseca no laboratório. Deus não é um animal que você disseca, abre ele e vai dissecando. Então, como não dá para fazer isso e só podemos falar de Deus a partir daquilo que ele se revela, então teologia é um discurso sobre Deus. E esse discurso é um discurso pensante, reflexivo. E eu diria assim, Edmar, professor Valdir, que o cristianismo é a religião do pensamento, é a religião da reflexão. Então, quando você vê nos núcleos dizendo estudar não é bom, não estude teologia, não pense, isso é uma afronta à própria fé cristã, porque o cristianismo nasceu em um núcleo de pensamento e de reflexão. Então eu diria para vocês, ou seja, se teologia é reflexão, e 2000 anos o cristianismo está refletindo sobre aquilo que ele acredita, quando chega no movimento pentecostal, onde você abandona a reflexão e só aceita a experiência subjetiva de cada indivíduo, ou seja, cada indivíduo tem um encontro com o sagrado, e esse encontro ele é subjetivo, então dentro desse encontro subjetivo, professores, eu percebo que eu abandono a reflexão e eu só tenho essa experiência. Então, olha o que esse pastor fez. Ele não conhece a tradição cristã, ele não conhece os princípios básicos da fé cristã, e ele tem uma experiência. E ele aplica a experiência dele quando ele vai batizar. Então, ele, em vez de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele tem uma experiência com o texto de uma ruim hermenêutica, de uma ruim interpretação, e a partir desse momento, ele vai lá e no batismo, na liturgia, no culto público, ele vai lá e troca aquilo que a tradição sempre vem fazendo, ou seja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que teve essa confusão. Então, os líderes dessa igreja, Assembleia de Deus, do momento, pensaram teologicamente, falou, opa, esse camarada está indo por um caminho que não é um caminho de longa data. Vamos parar. Aí, repreenderam ele voltou atrás. Esse sentido, na verdade, ele estava correto, porque a humildade é uma das virtudes do cristão. A soberbia sempre vem junto com a heresia. Toda heresia, ela nasce do coração do soberbo, porque o soberbo é autossuficiente. Porque o soberbo, ele acha que o pensamento dele é melhor do que 2000 anos de tradição. Então, traduzindo ou resumindo aqui para não ficar muito extenso, o que eu poderia dizer assim, Edmar, o que aconteceu foi um ato de soberbia, mas ao mesmo tempo, pela repreensão, ele foi até humilde, ele voltou atrás. E aí, infelizmente, o público, só que a fala dele primeira já afetou o público. Traduzindo, a partir do momento que você falou, as palavras não voltam mais atrás. Professor Kleber,
mencionou a questão de que a pessoa foi o pastor, o referido pastor aí que cometeu essa heresia, esse erro doutrinário, ele foi chamado a atenção. Isso é muito interessante. Porque se você pegar mais ou menos ali em meados de 1890 até o início ali de 1905, 1910, houve uma explosão de movimentos heréticos nos Estados Unidos. Nós temos até nos dias de hoje igrejas que tinham problemas muito grandes teológicos, como Testemunhas de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, naquela época, e outros movimentos, igual esse movimento que aconteceu dentro da Assembleia de Deus, sempre parte de um erro ou de uma visão, de uma interpretação pessoal, né, separada da comunidade cristã de uma pessoa. Por exemplo, Joseph Smith, como que ele começa o movimento dos Mormons, né? Ele tem uma revelação, segundo ele, em que ele pergunta para Deus aí, quais as religiões do mundo estão certas? Nenhuma, que eu vou te mostrar é a correta. E a partir de então, ele inicia esse movimento. No caso desse pastor que aconteceu, ele foi chamado a atenção pela comunidade cristã na qual ele estava inserido. Já é algo para a gente pontuar aí também. Mas aquilo que o professor Kleber falou, as penas já foram jogadas ao ar. E como hoje na filosofia da linguagem os atos de fala também é uma ação, quando você fala, você age, esse pastor, quando ele agiu e falou em nome de Jesus e batizou as pessoas, aquele ato convenceu alguns e já não teria como voltar atrás, por isso que houve uma dissidência. E essa questão da Trindade, né, quando já começou ali com os pais da igreja, já no seu início, já teve esse tipo de problema, esse tipo de entendimento errôneo entre o relacionamento do humano com o divino. E, né, igual a frase que até postei hoje aqui, eu fiz a anotação aqui, né, que, sobre a Trindade. Tente entendê-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a sua alma, né? Millar Erickson que disse isso, outros falam que foi Agostinho, né? Uma frase dele. Mas a questão é tentar entender o sagrado, e isso o professor Kleber sabe muito bem, que é uma das suas áreas de estudo, sempre vai causar confusão no ser humano. Então nós não conseguiríamos aqui esgotar esse assunto. Nós vamos perpassar por ele, isso deixa bem claro para os ouvintes, e nós vamos tentar entender o que a tradição cristã nos trouxe a respeito da Trindade. Quem é esse Deus que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Okay? O que é observado, principalmente para alguém que tem a fé unicista, que nós não temos argumentos bíblicos para contradizer a fé deles, né? O que nos faz acreditar com evidências de que o reverendo mencionado ele estava errado? Obviamente, eles esquecem uma série de textos. Por exemplo, eles falam, no céu tem um trono só. Perfeito. Mas do lado do trono tem outra pessoa, né? Eles não comentam essa questão. Sobre o batismo de Jesus, eles também não comentam sobre essa questão do batismo de Jesus. Mas eles colocam vários outros textos, por exemplo, quem vê a mim vê o Pai, né? Dizendo que, na verdade, Jesus Cristo seria a encarnação de um Deus no eterno. O Deus no eterno é o mesmo Deus no temporal que seria o nosso, né? Jesus está mostrando, e percebe-se que no dia a dia do seu ministério, ele mostra uma relação com alguém. Ele sempre está falando com alguém. E esse alguém, ele dá um nome, de Pai. Ele toda hora fala, o meu Pai que está no céu, o meu Pai que está no céu. A doutrina da Trindade, ela só existe porque a igreja cristã entende que no texto bíblico, Cristo é mostrado que ele se identificou como Filho de Deus e como Deus. E teve horas que ele mesmo disse, sim, eu sou o Filho de Deus, e vereis o Filho de Deus vindo em nuvens de glória, né? Quando ele diz isso, então várias vezes que ele mencionou isso, claramente, os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Por quê?
nenhum judeu em sã consciência naquela época poderia dizer que era filho de Deus e Deus. Porque na cabeça de um judeu, falar que é filho de Deus é porque a pessoa é Deus. É aquela velha lógica, sabe? Filho de peixe, peixinho é? É dentro dessa perspectiva, que para um judeu, se ele se identificou como filho de Deus, ele se equipara a Deus. Então tem vários textos que está claro no Novo Testamento que Jesus arrogou-se para si que ele era filho de Deus e que ele era Deus. Ok. Só que há passagens dúbias, porque tem passagem que Jesus fala assim, o Pai é maior do que eu. Eu não sei quando é a volta do Filho do Homem, só o Pai que está no céu. Então essas passagens deixaram dúvidas no coração de alguém. Vou dar um exemplo. Há algumas heresias que surgiram, exemplo do adocionismo, né? Ou seja, Jesus não é Deus, mas ele foi adotado na hora do batismo de João Batista. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, Jesus foi adotado. Ali ele recebeu o poder do Espírito Santo para operar o seu ministério. Ou seja, em várias heresias surgiram, era sempre uma tentativa de interpretar o texto bíblico. Só que uma coisa que as pessoas não leem livros de história e ficam falando na internet, a doutrina foi criada lá no século IV. Não, a igreja já acreditava naquela época que Jesus era Deus. A igreja primitiva, século I e século II. E naquela época, há historiadores que dizem que se você andasse na esquina, as pessoas estariam conversando sobre teologia, sobre se Jesus era Deus ou não. Hoje existe essa dicotomia, né? Só sabe teologia quem é mestre, quem é doutor, quem é bacharel em teologia. E a igreja lá está no louvor, na adoração, no manto, no terra, né? E todos os grandes movimentos espirituais. Enquanto deixa a teologia para o Kleber, deixa a teologia para o Valdir, deixa a teologia para o Jonas Madureira, deixa a teologia para o Frank Ferreira. Só que naquela época da igreja primitiva era um assunto para todos. Todos comentavam. Só que aí surge bispos, exemplo, eu estou indo longe agora, lá no século IV, o próprio Alho, que ele fala, não, Jesus é uma criatura, porque há textos que mostram que Jesus é uma criatura. Provérbios 8. Aquela sabedoria é o Logos. E está escrito que o Logos foi criado. Há textos de Paulo que diz que ele é o primogênito de toda a criação. Então, ou seja, Alho começa a pegar textos isolados e dá uma interpretação. Então, todo unicismo é sempre uma tentativa de interpretação. É sempre uma tentativa de interpretação. Mas isso é normal. O complicado é quando você interpreta e você ensina. Esse é o maior erro. É quando você dá uma interpretação e você ensina. Quem está assistindo esse vídeo aqui nosso, já dou uma advertência. Toda vez que você vê alguém dizendo algo que ninguém disse, rejeita. Rejeita. Ninguém disse. Ninguém falou, só ele está falando. Rejeita, que não é cristianismo. E isso é para os cristãos que estão nos ouvindo. Você está ouvindo um vídeo na internet, uma pregação, e alguém está falando algo que ninguém falou durante 2000 anos, nem está na Sagrada Escritura, e durante 2000 anos ninguém falou, pode rejeitar. Então eu diria para você, professor Edmar, que o unicismo nasce sempre de uma interpretação. Então ele está repetindo o mesmo erro de Ário, de Sabélio, e assim por diante, de todos os outros bispos e presbíteros da época da patrística, que interpretaram de forma errônea os textos bíblicos. Tem uma passagem da Sagrada Escritura que diz que Jesus diz assim, vou enviar o Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade. Se ele nos guiará em toda a verdade, pensa comigo, eu vou fazer igual aqueles antigos lá da TV, vem comigo no raciocínio, agora eu me empolguei, vem comigo. Se o Espírito Santo está guiando em toda a verdade a igreja, e se a doutrina da Trindade nasce no seio da igreja, e se ela é uma idolatria ou é uma doutrina pagã, então estamos 2000 anos adorando uma doutrina pagã, tem alguma coisa errada. Ou o Espírito Santo não nos está guiando em toda a verdade, ele é mentiroso e está nos guiando na mentira, ou Jesus mentiu, que ele falou que enviar o Consolador, e nós estamos 2000 anos à deriva, porque nós não temos o Espírito Santo. Então todas as decisões que a igreja tomou até o presente momento
não teve nenhum toque do Espírito Santo. Exemplo, se o cano está fechado e foi uma providência divina, então esse cano que está fechado foi uma mão humana, né? Ou seja, tem erro nesse cano, não devia ter alguns livros estar ali, como muitos dizem, né? Apocalipse não era para estar, Epístola de Tiago não era para estar, Epístola aos Hebreus não era para estar. Então, eu penso assim, para terminar, que eu falo que meu é uma traga. Se vocês pensarem nessa perspectiva, a doutrina da Trindade é providência. O Edito de Milão é uma providência de Deus na história para que o cristianismo fosse parada a perseguição e o cristianismo pudesse cultuar. Desde lá até o presente momento, nós podemos entrar numa igreja e um pastor pode levantar a mão para o alto e dizer: sauda a querida igreja com a paz do Senhor. Podemos cantar louvor, podemos adorar. É um pequeno problema ser unicista? Eu vejo que é um grande problema. Vou dar um deles. Tem vários, né? Eu acho que tem vários problemas, mas tem um deles. Para o unicismo, é como se eles fossem arianos. Eles dizem que não, mas são arianos. No fundo são arianos, né? Se Jesus é uma criatura, ou ele mesmo, ou é um Deus ali que menor, ou um diminuto, um Deus diminuto, tem que entender que criatura não pode salvar criatura. Pronto. Criatura não salva criatura, porque quando o pecado... É um problemão, hein? É um problemão. O unicismo, ele sofreu algumas variações de comportamento que acaba apoiando as falas do professor Kleber. Assim, o unicismo, em seu início, ele realmente era dessa forma, que Jesus não era Deus e só tinha um Deus que estava no eterno, e o Deus eterno jamais iria pisar com réis mortais como nós aqui. Esse foi o primeiro unicismo, o unicismo de Dário, né? Ou Ário, melhor falando. O unicismo de Ário, ele era dessa forma. Deus só que está no céu, aqui embaixo são criaturas. Nós temos um outro unicismo que ele dá um valor maior a Jesus Cristo. Só que ainda não é Deus, que é o unicismo do Adventismo do sétimo dia, que falava que Jesus, ele não era Deus, mas ele era um anjo especial, ele era o arcanjo Miguel, se eu não estou me enganado, né? Então, o que acontece? Só que aí os próprios adventistas desfalaram isso daí, acabei de me dar uma palavra, e agora Jesus Cristo, sim, ele é o Filho de Deus, né? Então, o que acontece? Quando nós falamos de combater o unicismo, há dois unicismos para se combater, e nós não podemos incorrer no erro de responder ambos os unicismos na mesma resposta. Porque existe um unicismo que fala que Jesus não é Deus. Esse daí é simples. Se Jesus não é Deus, a Bíblia fala aquele que não confessa que Cristo é o Senhor, se daí já perdeu a salvação, não tem o que fazer. Tem o outro unicismo que fala que ele é Deus, mas ele não é um Deus tão Deus quanto o Deus Pai. E esse daí eles falam, por exemplo, Jesus Cristo, que nem já foi citado aqui, Jesus Cristo não sabe o dia e nem a hora. Ele não sabia enquanto carne, mas porém, depois que ele ressuscitou, os próprios discípulos vieram e perguntaram para ele no livro de Atos, perguntaram para ele assim, e aí, quando é que vai acontecer? E ele respondeu, não cabe a vocês saberem. Quer dizer, eu sei, mas para vocês não interessa, né? A mim foi dado todo o poder, todo o poder no céu e na terra, ou seja, ele tem todo o poder, ele não é um Deus menor, né? Aí tem aquela questão também que os unicistas se confundem, quando eles falam, então a gente crê em três deuses, e eu concordo com a fala deles nesse sentido, porque quando nos perguntam, Jesus é Deus? A gente fala sim. E o Pai é Deus? Sim. E o Espírito Santo é Deus? Sim. Ué, você acabou de falar de três deuses. Então, na verdade, a forma de nós nos expressar está errada nesse sentido. Na verdade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus. Agora vem a grande questão. Como isso? Ora, quando a gente entra na entrada triunfal do Filho de Deus, na sala do trono, em Apocalipse, ora, um estava com o livro na mão e o outro tomou o livro da mão.
Já são dois aí. Um estava com o livro na mão, o outro tomou o livro da mão. O batismo também, 3 pessoas no batismo. Jesus Cristo, quando subiu, falou que iria enviar o Consolador. A própria oração de Jesus Cristo, ele orava ao Pai, né? Então a gente tem essas questões todas. O Espírito Santo, ele consolava, né? Cristo. A gente tem todas essas considerações. Vestindo-se dessas considerações, o primeiro tipo, unicismo, já se quebra. Do que Jesus não é Deus. Tá quebrado isso daí. Não tem como. Ele é Deus. Ele se desfez da sua glória para estar conosco. Tá amarrado, né? Agora, a segunda parte, que ele é um Deus menor, a própria, quando a gente lê em Apocalipse, a entrada triunfal na sala do trono, onde todos que estavam ajoelhados perante o Pai viraram-se e ajoelharam-se perante o Filho, ali não tem como falar tão grandioso é o poder de Cristo, né? É muito mais assertivo acreditar que são 3 pessoas desde Gênesis, onde a criação do mundo, há uma conversa na criação do mundo. Eu não digo nem a questão do verbo em si, façamos. Não é nem essa questão. Esquece, não, porque foi interpretado errado, não é façamos, é tal, é faça. Mas seja ela como for, houve uma conversa na eternidade. Havia alguém conversando com alguém na eternidade. No unicismo moderno, eu entendo que o grande divulgador do unicismo moderno, Robert Edward McAllister, eu creio que foi ele, né? Aí o antigo a gente pode dizer que foi Ário, né? A gente pode entender dessa forma. Ou teve mais alguém assim que fez o negócio explodir. Tem um nome que eu estou tentando lembrar desde que começou a live, que é o nome do discípulo de João. Eu não consigo lembrar o nome desse homem. Policarpo? Acho que é Policarpo, né? Ele lutou contra os unicistas. Tem uma carta dele lutando contra os unicistas, antes de igreja romana. Ele já lutava. E ele aprendeu diretamente de quem? De João. Eu vou anotar até o nome dele, porque eu vou esquecer de novo. Eu acho que é. Eu sempre confundo Policarpo com Eusébio de Cesareia. Não, é tanto nome dos pais da igreja que a gente se confunde todo. Mas tinha uma heresia chamada modalismo. Na época, o que o modalismo dizia? Que Deus era um só, mas se manifestava de 3 formas. Uma hora era Pai, outra hora era Filho, outra hora era Espírito Santo. Então essa heresia, não me falha a memória agora o pai dessa heresia, mas ela foi muito difundida. Sempre teve tinha uma heresia chamada subordinacionismo, ou seja, o filho sempre subordinado ao pai, porque olha para o texto, o pai é maior do que eu, o pai é maior do que eu, então havia uma subordinação do filho para com o pai. Então, tinha um subordinacionismo dinâmico, ou seja, por que é subordinado? Porque o filho não é Deus, ele foi dinamizado, ele recebeu dinamis, ele recebeu poder no batismo. E tinha o subordinacionismo adocionista, ou seja, ele foi adotado pelo pai no batismo de João. E tinha também o docetismo. O docetismo tem o derivado da palavra, eu sou péssimo em grego, mas é doken, que traz a ideia de aparentava. Então não é que era um gnosticismo, ou seja, Jesus não era humano na sua inteireza, aparentava ser humano. Ele não foi Jesus que realmente ele morreu ali na cruz. Então tinha várias heresias, mas todas essas heresias surgiu de uma interpretação do texto bíblico. Lembrei de uma coisa importante. Muita gente fala assim, a igreja primitiva não tinha isso, foi Roma que criou no século IV. Tomamos cuidado que até o século IV, hoje os historiadores, inclusive o meu orientador de mestrado, um dos professores de mestrado onde eu estudo, ele é estudioso da igreja primitiva. E ele diz o seguinte, até o século IV podemos dizer que ali era a igreja primitiva. Então tem muita gente que fala assim, na internet. Parece que estava em Atos. Isso, a igreja primitiva ali era em Atos. Depois, século I, século II, a igreja católica invadiu. Esse termo católico nem era muito usado.
Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso também. E a palavra católico quer dizer universal. Ou seja, é uma fé universal. Ou seja, qualquer crente, em qualquer lugar do mundo conhecido, ele acredita da mesma forma. É esse termo católico que é aplicado. Então, outra informação importante é de que nós estávamos falando do lindo e maravilhoso Constantino. No Concílio de Nicéia, não se usou a palavra trindade. Essa palavra trindade vai ser cunhada por Tertuliano, mas no Concílio de Nicéia não se usou a palavra trindade. Salvo eu, até o termo também do concílio, se me falha a memória, se alguém da internet quiser me corrigir, pode corrigir à vontade, que me falhou a memória mesmo. No Concílio Niceno Constantinopolitano também não fala da palavra trindade. É que no Concílio de Nicéia se define que Jesus é da mesma natureza que o Pai, e no Concílio do Constantinopolitano define que o Espírito Santo também é Deus. Sim. No Concílio de Calcedônia define que Jesus tem duas naturezas, né? Então ele tem uma união hipostática, são duas naturezas, são duas hipóstases numa só pessoa. Todo testemunho de Jeová, e isso vários testemunhos de Jeová já falaram isso para mim, todo testemunho de Jeová fala que todo cristão é filho do diabo. Porque a doutrina da Trindade é diabólica. O Testemunho de Jeová fala que a doutrina da Trindade é diabólica. Só para deixar isso claro. Sim. O cristão, ele, dentro de uma perspectiva, ele arroga-se para si uma verdade absoluta, mas ele respeita as comunidades que estão à sua volta. Meu irmão batista é meu irmão. O meu irmão presbiteriano é meu irmão. Eu discordo dele do batismo, se é imersão ou aspersão, não tem problema, mas é o meu irmão. O assembleano é o meu irmão. O crente da congregação, o crente da Deus em amor é meu irmão. Mas eu discordo dele de algumas coisas, sim, mas são questões secundárias, periféricas. Mas no total, no geral, no básico, no essencial, nós acreditamos a mesma coisa. Porque pergunta para um presbiteriano se Jesus é Deus, ele vai falar que sim. Pergunta para um batista, Jesus é Deus? Ele vai falar que sim. Pergunta para um assembleano, Jesus é Deus? Ele vai falar que sim. Pergunta para um crente da congregação sensato, ele vai falar que sim. Agora pergunta assim, batismo por aspersão ou por imersão? Vai dar briga. A Santa Ceia é uma ordenança ou um sacramento? Vai dar briga. Mas não importa, mas o essencial é que não podemos romper. Qual é o problema da Testemunha de Jeová? Qual é o problema do unicismo? Qual é o problema do Islã? Qual é o problema é o essencial, eles abandonam o essencial. Eu gostei muito dessas considerações, principalmente quando falou a diferença de ideologia, né, simples ideologias e postulados de fé, né? Existem postulados que não podem ser alterados. Interessante, só para a gente finalizar aí, esses movimentos modernos, existem dentro desses movimentos unicistas, outros aí, desde a época do Orkut, olha aí, revelando a idade, né? Aqueles testemunhos de Yehoshua, né? Aquele pessoal que escreve Deus, né? Deus. Tem todo esse problema também, que eles também negam também a divindade de Cristo, ou negam a existência do Espírito, a divindade do Espírito Santo. No nosso meio cristão existe também uma outra problemática que a gente pode tratar em outros próximo aí. Por exemplo, teve um livro que fez muito sucesso no meio evangélico, que foi o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benihim, né? Vendido como clássico, né? Que trata a pessoa, essa questão de enfatizar demais uma das pessoas da Trindade. E aí ignora aquilo que nós conhecemos como pericorese, né? Pericórese, que é a dança da Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo coexistindo eternamente. E depois a gente pode tratar também outra questão também, a questão da Trindade ontológica e da Trindade econômica, né? Uma é a ontológica,
essa daí que muitas vezes nós temos essa dificuldade de entendermos, e nós não vamos conseguir aqui abarcar todo esse assunto, porque ele é mesmo, nossa limitação não nos permite alcançar, né, esse assunto e esgotá-lo, mas aí nós podemos entrar na economia da Trindade, que é a maneira como que Deus se comunica com o ser humano, né, usando as três pessoas da Trindade. Você vai ver isso na criação, né? Você vai ver a Trindade na questão comunitária também. Então tem outros assuntos aí para a gente tratar também, eu acho que no próximo vídeo, senão vai dar um vídeo de 3 horas aí. As religiões antigas, né, o professor Kleber falou das religiões comparadas. Se você pegar as cosmogonias ali de Enuma Elish, né, você vai ver que todas as religiões mesopotâmicas, eles tinham essa ideia, por exemplo, de um deus, por exemplo, Tiamat, né? Você vê ali, tem um dragão de 3 cabeças, são 3 deuses. Sempre o que dá a entender é que nós sabemos que depois da queda, o pensamento, o conhecimento que o homem tem de Deus, ele foi afetado pelo pecado, mas não foi totalmente perdido. E você percebe-se que o ser humano entende melhor Deus em 3. Ele não consegue definir isso, ele não consegue expressar isso de uma maneira muito correta. Então ele cria lá 3 deuses, mas você percebe-se que o ser humano tem dentro de si esse, né, de maneira subjetiva, e entende melhor a divindade em 3. Não estou dizendo aqui que isso define a teologia da Trindade. Não é isso. Estou falando que o entendimento do ser humano, já desde as religiões antigas, tem esse entendimento aí. Isso não é novidade dentro do cristianismo contemporâneo. A história do Testemunho de Jeová. Porque antes eles falavam que... Antes que eu falo, não faz muito tempo não, viu? Faz uns 12 anos aí. Eles falavam que, na verdade, Deus utilizava-se de personas, né? Sendo a persona Pai, persona Filho e persona Espírito Santo. E em utilizar essas personas, ele fazia isso para que nós conseguíssemos interpretá-lo, para conseguirmos entendê-lo. Então eles falavam que, por exemplo, Jesus Cristo, quando orava ao Pai, na verdade ele estava orando a ele mesmo. Só que ele fazia isso como um exemplo para nós, né? E ele falava que a força, a energia de Deus, tipo, quase o poder de Deus, seria o Espírito Santo, mas ele dava uma personalidade a esse poder para que nós entendêssemos, né? A vida de Deus. E quando é que eles começaram a ter problema com essa interpretação? Forma política de se dizer. Quando eles começaram a esbarrar justamente com os protestantes, tá? Que os protestantes começaram a mostrar textos nos quais apresentavam geograficamente as 3 pessoas. O próprio Deus, ele fez questão de se apresentar geograficamente em 3 pessoas, né? Quando a gente vê o batismo, está apresentando essa geografia. Na sala do trono está apresentando essa geografia. Quando você vê Cristo sendo alçado ao céu, você consegue ver Cristo subindo e o Espírito Santo descendo, né? Você consegue ver essas questões. Aí que eles começaram a dizer que sim, Jesus Cristo era uma pessoa independente de Deus, porém não tão forte quanto Deus, né? Eu quero agradecer ao professor Edmar e ao professor Valdir pelo convite. Agora, em últimas palavras, muitas das pessoas podem perguntar, ok, vocês falaram de Constantino, vocês falaram de Concílio de Nicéia, vocês falaram que a doutrina se desenvolveu ao longo do tempo, que o Espírito Santo direcionou isso na história, ok. E o que se falou até o dia de hoje? O que temos hoje? O que se perpassou pelos pensadores cristãos, como Agostinho, Boécio, Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Melanchthon e assim por diante? O que se tem hoje? O que se fala hoje sobre essa doutrina que é o núcleo do cristianismo? Então, o que nós, olhando para o texto bíblico,
pelas falas de Jesus, pelas narrativas sobre Jesus, que os pais da igreja entenderem assim por diante, e como foi formulado nos grandes dogmas dos concílios ecumênicos, é que no princípio não havia solidão. Não havia solidão. Afinal de contas, o texto bíblico diz que Deus é amor. Amor não pode ser solitário, porque para amar precisa de um segundo para ser amado, como diz São Vítor na Idade Média. Precisa de um segundo para ser amado. Então, nós já temos duas pessoas antes de ter anjos, arcanjos, querubins e serafins e toda a hierarquia celestial. Deus, antes de tudo, antes do pó do cosmo, antes de tudo, Deus não era solidão. Deus era amor. E se é amor, ele ama alguém. E ele ama o seu filho. Deus não era solidão, tinha uma outra pessoa para ser amada. E essa pessoa, a fé cristã entende que era o seu filho. E existe um diálogo de amor, segundo Agostinho, entre o pai e o filho. O pai é eterno, é um princípio sem princípio. Então ele ama. Então ele ama desde toda a eternidade, porque não houve nenhum momento, num instante da eternidade que o pai nunca amou. Então ele sempre amou. Essa é a qualidade do pai, sempre amou. E sempre amou o filho. E não houve um momento da eternidade que o filho nunca deixou de ser amado. Não teve um momento que o filho falou: o pai não me amou. Ele sempre foi amado pelo pai. Então, na eternidade, eu só estou dando uma palhinha aqui no final para nós falarmos no próximo vídeo sobre a doutrina da Trindade ontológica. Os católicos vão falar a doutrina da Trindade emanente, ou seja, a doutrina da Trindade em si mesmo, que é na eternidade, na sua relação eterna, e a doutrina econômica da Trindade na economia, ou seja, nos assuntos humanos, na história humana. Voltando, então, Deus é um ser eterno e perfeito, não é solidão, ele ama. E ele é pai desde toda a eternidade. Não houve um momento que o pai não fosse pai. Ele sempre foi pai. E ele é pai de quem? Pai do filho. Se você é pai de alguém. Ele é pai do filho. E não houve um momento que o filho deixou de ser filho. Ele é filho do pai. Nós entendemos que há uma relação nisso. E essa relação, se é amor, é um amor que Deus ama o filho desde toda a eternidade. Todo o seu amor é dado ao filho. O filho, por sua vez, não é egoísta. Ele não fica diante do pai como se fosse Narciso, olhando como um espelho, olhando ele mesmo. Ele recebe esse amor do pai e devolve para o pai. Ele ama o pai também. Esse jogo do pai amar o filho e do filho amar o pai tem um terceiro. É o Espírito Santo. Espírito de amor. Espírito de comunhão. Então já podemos dizer que no princípio Deus não é solidão. Então ele é o quê? É amor, é comunhão. No princípio Deus é família. No princípio Deus é diálogo. Havia conversa. Não havia silêncio. Então por isso que Bruno Forte, um grande teólogo, vai falar que o pai é o silêncio. O filho é a palavra que sai do eterno silêncio. E o Espírito Santo é o encontro do silêncio e da palavra. E a palavra remete novamente para o misterioso silêncio. Então há um jogo eterno na eternidade. Agora, para finalizar, podemos dizer que Deus amou o Filho. E onde é que Deus ama as demais coisas? Deus ama as demais coisas no Filho. Eu gosto de enfatizar isso em aula. Deus nos ama no Filho. Lembra que Paulo vai falar? Agora vamos para os textos bíblicos e prática. Né? Tem gente que fala assim: ah, Kleber, eu não gosto de muita teoria. É muita teoria, é muito versículo bíblico, é muita
termos ousia, homoousios, muitos termos, ário, docetismo, muito termo filosófico, Kleber. Fala para mim em prática. Então vamos para a prática. Paulo não fala que Deus nos predestinou, né? Tem a predestinação, ele fala que nos predestinou no amado. Por que Paulo fala que nos predestinou no amado? Porque Deus nos amou no Filho. Então, como Deus é um ser eterno, para predestinar, ele predestina nós no Filho. E nos escolheu, e nos elegeu no Filho. Paulo vai dizer que essa eleição tem um propósito. É um propósito de nos eleger para ser conforme quem? O Filho. Porque quando Deus está criando, se a criação é fruto da expansão do amor, eu não sei se no próximo eu não vou entrar nesse detalhe, mas existe um círculo, uma pericórese, os eruditos vão chamar de movimento pericorético. Não vou falar tudo agora, vamos deixar essa palhinha para o próximo, senão o vídeo vai ficar muito comprido. No movimento pericorético, o Espírito Santo, os ortodoxos vão falar que o círculo se quebra, porque o Espírito Santo é expansão. É um amor tão expansivo que o amor não fica só na Trindade. O amor se expande, ou seja, a Trindade convida todos para amar e ser amado. Esse convite é Deus criando. Então, criação não só é um atributo, criação é um evento em Deus. É um evento na Trindade. Então, tudo que você vê, estrela, cosmos, universos, e mesmo os físicos mais doidões vão falar de multiversos, até o multiverso, se é que existe, é fruto do amor de Deus. Sol, lua, estrelas, tudo que você vê na criação é fruto do amor de Deus. É fruto da expansão do amor de Deus. E esse amor se dá de forma até plena, criando um outro ser, que é diferente dele, mas é semelhante a ele. Porque o homem não é igual a Deus, porque existe um termo aqui, metafísico, uma coisa é ser igual, outra coisa é ser semelhante. O filho é igual ao pai porque é Deus. O semelhante é parecido, mas não é igual. Então Deus cria um semelhante a ele, diferente dele, mas semelhante a ele. Por quê? Para se relacionar. E Deus cria o homem capax Dei, ou seja, capaz de Deus, de receber o amor de Deus. E Deus se relaciona com esse homem e dá todo esse amor que Deus tem para o seu homem, e convida esse homem para aquilo que depois eu e o Valdir no próximo vídeo vamos falar, da dança trinitária. O homem estava nessa comunhão com a Trindade quando ele peca no Jardim do Éden. Ele peca, ele sai dessa comunhão, ele sai desse diálogo, ele sai dessa dança. E aí toda a criação e toda a história da redenção, qual é essa história? É Deus indo atrás do homem, convidando o homem novamente para dançar com ele, para conversar com ele, para dialogar com ele, para vir até ele. Então, professor Edmar, o que é a encarnação? É Deus na plenitude dos tempos falando, chega, eu vou, já que o homem não vem até mim, eu vou até ele. Deus se faz homem na pessoa do Filho, na encarnação. Então o Evangelho é o quê? É um convite para a Trindade. E se o Espírito Santo está em nós, que nos faz igreja, e ele nos guia em toda a verdade, ele não mentiu para nós. Ele continua afirmando, depois de 2000 anos, que o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe pelo convite.